Você já se perguntou por que é que a barriga não some mesmo com treino e dieta? Isso não é só sobre calorias. Existem coisas que você faz todo santo dia que estão a te impedir de você perder a gordura abdominal. E o pior, existem pessoas magras, aparentemente saudáveis, mas com uma barriga enorme. E o que isso significa? Isso significa que esses 5 hábitos podem estar a te sabotar, mesmo que você não seja uma pessoa com sobrepeso. No vídeo de hoje vou revelar quais são estes 5 hábitos. E o número 4 quase ninguém fala, mas é um dos piores vilões. Agora, para quem não me conhece, eu sou a Lúcia, estudante de medicina e uma apaixonada por tudo que envolve saúde e bem-estar. E no vídeo de hoje vou revelar quais são estes 5 hábitos. Antes de mais, não esqueça de deixar o like, compartilhar e comentar, porque isso ajuda-me imenso a continuar a criar conteúdo para ti. Sem mais delongas, bora para o primeiro hábito: beliscar o tempo inteiro. Esse hábito de comer alguma coisinha aí, comer alguma coisinha aqui, parece inocente, inofensivo, mas no final do dia são centenas de calorias extras que consumiste sem nem perceber, sem nem dares conta. O teu corpo, quando comes, libera um hormônio chamado insulina. E o que a insulina faz? A insulina é responsável por armazenar energia. Até aí tudo bem. O problema acontece quando estás sempre a beliscar. Ou seja, o teu corpo vai estar sempre em libera insulina. Ou seja, armazenar, armazenar, armazenar. E nunca vai entrar no modo queimar gordura. Vou dar um exemplo prático. Estás no computador, a ver Reels no Instagram, no TikTok, enfim, a fazer as tuas coisas. E ao mesmo tempo estás a beliscar uma guloseima, uma bolacha ou outros snacks. Quando estás a fazer isso, o teu corpo está sempre a liberar a insulina. E a insulina nunca vai estar no nível baixo. Ou seja, vais passar o dia inteiro com a insulina alta e nunca vais estar no modo em queimar gordura. Mas como é que podes resolver isso? Podes ter horários fixos para se alimentar. Ou seja, um horário para tomar café da manhã, almoçar, lanchar e jantar. E durante o intervalo entre essas refeições, em vez de estar a beliscar, podes beber água, beber chás, algumas coisas que não vão adicionar calorias extras. E quando dás esse intervalo entre as refeições sem consumir algum alimento, estás a dar tempo para o teu corpo começar a queimar a gordura. O teu corpo faz isso entre as refeições ou quando estás em jejum. Ou seja, pode conseguir queimar gordura sem nem mesmo mudar o que estás a comer, apenas dando tempo para o teu corpo processar e fazer o trabalho dele. Hábito número 2: dormir mal. O que acontece quando não tens uma boa noite de sono? O teu corpo libera um hormônio chamado cortisol. O cortisol é um hormônio do estresse. Quando te privas de um sono, de uma boa noite de sono, o teu corpo libera a maior quantidade desse hormônio cortisol. E quando o teu corpo está cheio de cortisol, ele entra no modo sobrevivência. E o que acontece? Quando ele entra no modo sobrevivência, ele começa a acumular mais gordura. E adivinha onde? Na região abdominal. E isso vai fazer com que você ganhe mais gordura abdominal sem nem mesmo estar a comer mais. Um outro problema que acontece quando não dormes bem é que vai afetar uns outros hormônios, a grelina e a leptina. A grelina é o hormônio responsável pela fome e a leptina é o hormônio responsável pela saciedade. Quando não dormes bem, esses dois hormônios ficam bagunçados, desorganizados e vais acordar com mais fome e vais comer mais sem nem perceber se estás saciado ou não. Vou dar um exemplo. Praticamente todos nós já tivemos algum dia que não dormimos bem, dormimos apenas 5 horas e acordamos com muita fome, com vontade de comer tudo pela frente.
E adivinha, normalmente acordamos com fome, mas não acordamos com vontade de comer um peito de frango, por exemplo. Queremos comer coisas doces, rápidas e gordurosas. É o nosso corpo a pedir um resgate, a pedir algo para nos dar energia rápido, porque ele não teve descanso suficiente durante a noite e está a tentar compensar com a comida. E na maior parte das vezes, com comidas nada saudáveis. E como pode resolver isso? Tem um horário para dormir e acordar. Também podes parar de comer pelo menos 2 horas antes de dormir e parar de mexer no celular pelo menos 1 hora antes de dormir. Porque muitos de vocês já sabem que a tela do celular emite uma luz e essa luz vai bagunçar o seu ciclo circadiano e vai afetar a produção da melatonina. E a melatonina é o hormônio responsável pela regulação do nosso sono. Em vez de mexer no celular, pode trocar esse hábito por outros. Por exemplo, pode tomar um banho com água quente, morna, que vai fazer o teu corpo relaxar. Podes ler um livro bem boring, ou seja, um livro chato, que vais começar a ler e vais acabar por cair no sono. Até existe um estudo que fala que pessoas que dormem normalmente menos de 6 horas por noite tendem a queimar menos gordura e a perder massa muscular. Ou seja, dormir mal, além de prejudicar a sua barriga, de te impedir de perder gordura abdominal, pode afetar a sua composição corporal. Hábito número 3. Álcool em excesso. Sabes aquela cervejinha com os amigos, aquele super bock no final do fim de semana. Parece inocente, um momento casual de relaxamento, mas pode estar a te afetar, pode te prejudicar nessa jornada da perda de gordura abdominal. Como? O que acontece? Quando estás a beber álcool, o teu corpo deixa de priorizar a queima da gordura e quer priorizar processar esse álcool que estás a consumir. Até existe um estudo publicado pelo Harvard School of Public Health que diz que pessoas que consomem mais de 3 doses de álcool por semana podem aumentar em até 27% a chance de acúmulo da gordura visceral. E a gordura visceral é uma gordura muito prejudicial para a nossa saúde. É aquela gordura que fica na região abdominal, mas entre os órgãos. É uma gordura que tem que se tomar muito cuidado. E como pode resolver isso? Em vez de estar a consumir álcool todos os fins de semana, todo mês, ou ter álcool na sua casa, pode simplesmente diminuir a quantidade e em vez de toda semana, no fim de semana, estar a consumir álcool, pode ser uma semana sim, uma semana não. O importante é diminuir ao máximo a quantidade de consumo de álcool. Agora eu vou falar de um hábito muito interessante. Vamos falar do hábito 4. Fazer cardio leve. Sim, se você é aquela pessoa que fica na esteira a caminhar lentamente, que até parece que está a desfilar, quero te dar um toque. Não vai funcionar. Fazer o cardio leve pode te ajudar com a resistência, com a sua saúde cardiovascular, mas não vai fazer com que o seu organismo acelere de uma forma significativa e, consequentemente, queimar a gordura. Para teres resultado, queimar gordura, tens de fazer treino com mais intensidade, algo mais intenso. E o que seria isso? Musculação e treinos de alta intensidade. O que acontece quando fazes musculação ou treino de alta intensidade? O teu corpo entra no efeito EPOC. E o que é esse efeito EPOC? Esse efeito faz com que o teu corpo continue a queimar calorias mesmo estando em repouso. Por exemplo, estás apenas sentado e o teu corpo está a queimar calorias porque fizeste um treino de alta intensidade antes. E esse efeito, de acordo com a intensidade do treino que fizeste, da musculação, por exemplo, pode durar até 2 dias, 48 horas. Ou seja, estás a queimar calorias sem tanto esforço. E um outro ponto também é a musculação. A musculação vai te ajudar a criar músculos. E quando tens mais músculos, o teu corpo queima mais calorias, porque ele precisa de mais energia para manter esses músculos.
Ou seja, se combinares a musculação e um cardio ou um HIIT, o que o HIIT faz? O HIIT também é um treino que fazes que queima mais calorias, tem mais gasto calórico em pouco tempo. Ou seja, se você é uma pessoa que tem pouco tempo, mas ainda quer ter resultados, se adicionares musculação e treino HIIT, o cardio HIIT, vais ter resultados rápidos. Conseguir gastar mais calorias e, consequentemente, queimar mais gordura abdominal. Finalmente, o último hábito: viver estressado. Se és uma pessoa que vive estressado, que vive de mau humor, sempre com a testa frangida, lamento te informar, vais estar a acumular mais gordura abdominal, mesmo sem consumir mais calorias. Por que isso acontece? Porque quando estás estressado, o teu corpo libera um hormônio chamado cortisol. E como já tinha falado anteriormente neste vídeo, o cortisol é o hormônio do estresse. E quando mais estresse estiveres, mais cortisol o teu corpo vai liberar e maior vai ser a sua barriga, infelizmente. O estresse é algo que lidamos com ele no dia a dia, independentemente do teu tipo de vida, a vida que levas. Todos nós enfrentamos estresse, mas a grande diferença é como lidar com o estresse. A forma que vais lidar com o estresse vai fazer uma grande diferença. Até existe um estudo em que fizeram estudos com 2 grupos de mulheres. Mulheres que estavam sempre mais estressadas e mulheres que eram mais calmas, não tinham tanto estresse. E viram que as mulheres que viviam mais estressadas acumulavam gordura abdominal em maior quantidade em comparação com as mulheres que não tinham tanto estresse, mesmo os 2 grupos consumindo a mesma quantidade de calorias. Ou seja, não é só sobre calorias, mas sim a forma como é que vives, a forma como que resolves teus problemas no dia a dia. Mas como podes resolver isso? Bem, estresse é inevitável, mas podes fazer algumas coisas simples. Durante o dia, tira 5 minutos, faz uma respiração lentamente, profundo. Podes fazer aula de yoga ou simplesmente ouvir músicas relaxantes. Podem diminuir o nível de cortisol no seu corpo e, consequentemente, fazer com que o seu corpo acumule menos gordura abdominal. Concluindo, agora você já sabe que não é só sobre treino e dieta. A forma como vives também afeta muito a sua barriga. Ou seja, tens de levar em conta esses 5 hábitos perigosos. Beliscar o tempo inteiro, dormir mal, só fazer cardio leve, álcool em excesso ou viver estressado podem estar a te sabotar nessa jornada. Mas a boa notícia é que esses hábitos são coisas que podes mudar se realmente quiseres e teres disciplina. Alguma coisa tipo dormir mais cedo já pode ser uma grande ajuda nessa tua jornada de queimar gordura abdominal, de perder a barriga. Se gostaste desse vídeo, não esqueça de deixar o like, comentar, isso ajuda-me imenso. Isso vai me mostrar que realmente gostas desse tipo de conteúdo e eu vou continuar a criar. E se gostaste desse vídeo, provavelmente vais gostar de um outro vídeo onde eu falo sobre certos alimentos que estão a te impedir de perder a gordura abdominal. Vou deixar aqui na tela e te vejo nesse próximo vídeo.